do que eu. E eu não sou digno de desatar as correias da sua alparca ou da sua sandália. Eu vim para batizar para arrependimento. Mas esse que vem a mim, que é Cristo, ele vos batiza com fogo e com o Espírito Santo de Deus. Quando Cristo se aproxima, João se humilha e deixa assim: mestre, deixa tu me batizar. O mestre disse: não, meu filho, a profecia foi profetizada há milhares de tempo atrás, ela tem que ser cumprida hoje. Me batize para que a justiça se cumpra. Então João Batista entendeu as suas palavras: batiza Jesus, e a Bíblia diz que quando Cristo é batizado, o Espírito Santo desce dos céus como corpórea de uma pomba e permeia dentro de Cristo e não sai mais. Daí para frente Cristo não é mais o mesmo. Se você observar, Cristo, ele sendo Deus, a Bíblia diz que no livro de Filipenses, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai. Antes ele se humilhou, desceu na forma de homem, se humilhou, aleluia, nessa terra, mas Deus o exaltou de forma soberana, colocando na posição mais alta, onde está o Mestre, e assentou à direita de Deus o Poderoso. Querido, o Mestre Jesus, ele está dizendo que ele veio do trono, ele veio do céu, esvaziou da sua glória, esvaziou do seu poder e veio na forma de homem. Era por isso que o mestre na terra precisava jejuar, precisava consagrar, precisava buscar Deus para que Deus matasse os desejos pecaminosos. Por quê? Porque esta carne, ela é terrível, ela cobiça contra o pecado. O Espírito Santo cobiça contra as coisas santas. Quem está na carne, livro de Romanos 8:8, quem está na carne não pode agradar a Deus. Então, por essa razão, o Espírito Santo o toma Jesus e leva ele para orar 40 noites e 40 dias. O mestre precisava orar, o mestre precisava se encher. Por quê? Porque o que ia enfrentar lá na frente era problemas terríveis, eram situações difíceis que só poderíamos resolver de forma espiritual, ou seja, com muita unção e com muito poder. E a Bíblia diz que quando ele ora 40 noites e 40 dias, está cheio de Deus, está transbordando, o azeite está saindo pela tampa da botija, ele vem descendo do monte, cheio de glória, cheio de poder, cheio de autoridade. Aí tem o primeiro desafio para o mestre, que para o mestre não tem desafio, para o mestre não tem luta, para o mestre não tem circunstância, para o mestre não tem nada. Ele é ele resolve, ele opera tudo, faz tudo. Quando ele veio descendo do monte, cheio da glória, com poder de curar, com poder de transformar, aí vem um leproso, enfermidade curável, a medicina não poderia resolver a causa, ele estava longe da margem da sociedade, não podia se reunir em um grupo de pessoas como esse, não poderia se reunir em um grupo de pessoas físicas, mas ele estava excluído da sociedade. Quando Jesus vem descendo do monte, cheio do poder de Deus, aí o leproso faz uma pergunta: mestre, se tu pode purificar-me, purifica. O mestre disse: meu filho, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, como eu não posso te curar? Como eu posso te libertar? O mestre estende as suas mãos poderosas que está sobre Lígia Maria e diz assim para aquele leproso: seja purificado agora. O leproso é purificado. Acredito que ele saiu correndo, anunciando o que o mestre fez. Ele dizia: estou curado, o milagre aconteceu. Por quê? Porque Cristo veio à terra para desfazer as obras do diabo. O mestre Jesus, ele veio à terra para desfazer as obras do diabo. O mestre Jesus foi convidado para um casamento. Falta Silvinha, e agora falta alegria. Para o mestre não faltava nada, pois ele
Ele era quem preenchia tudo. Ele era o Senhor da glória. Ele disse: o que é que tinha ali? Tem 6 baldes de água que servia para a purificação dos judeus. Ele disse: pegue uma palha de água e tire, e fada ao mestre Sala. Quando deu o mestre Sala, o dono da casa, a água transformada em vinho, as pessoas ficaram perplexas. As pessoas foram tomadas pelo um poder tremendo e dizia: este é verdadeiramente o Cristo, o Filho de Deus. O mestre Jesus agora, depois desse primeiro milagre, desse primeiro milagre, ele vai agora para o deserto, atravessa a margem do rio e prega 3 dias e 3 noites. O discípulo não está com o mesmo sentimento, disse: despede a multidão, mestre. Aí o mestre disse: não é lícito deixar que o povo morra pelo caminho. Tenho que aí 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho poder para transformar isso, para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Por quê? Porque o poder estava sobre ele e está sobre ele. E Cristo pega o pão e o peixe, apresenta aquele que pode resolver a causa, e Deus faz uma multiplicação e alimenta todos eles. Depois aí o mestre sai anunciando, pregando o evangelho. Cristo vai passando, encontra uma mulher que estava curvada com a sua coluna. Aí a Bíblia diz que quando Cristo vai passando, era dia de sábado, as autoridades romanas não permitiriam que alguém operasse uma obra de milagre no sábado, pois era homens idólatras, era homem que não temia a Deus e seguia a lei de Moisés, e seguia a lei, aleluia, romana da época. Então Cristo foi passando, percebeu que Satanás mantinha aquela mulher naquela posição maligna, e o mestre disse: espírito maligno, sai dela agora. A mulher endireitou a sua coluna e entrou livremente. Os romanos se levantam contra o mestre dizendo: ele blasfema, como pode curar no sábado? Aí o mestre disse: pois se vós tivesse os bois, não soltavam para comer a erva, pois como eu não poderia soltar esta que Satanás manteve preso até hoje? Que coisa linda! Ele veio para desfazer as obras do diabo. Não quero perder tempo, eu quero já profetizar: Satanás, você e o seu demônio, aonde você preparou um trabalho, uma obra para destruir família, casamento, filho, filha, empresa, saúde, eu te dou ordem agora, no nome de Jesus. Sai desta localidade agora! Ai, bianto como fai, celebrando com, libriando como fai, lembrade que a presença de Deus está aqui, irmão. Se sentir vontade de rodar, rode. Se sentir vontade de glorificar, glorifique. Se sentir vontade de dar glória, dê glória, irmão. Porque a unção de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui, irmão. E agora tem um pai que tinha um filho único, que Satanás usou desde a sua infância. Uma hora Satanás tomava essa criança, lançava no chão, rolava. Quem Satanás joga no chão, seu corpo está machucado. Quem Satanás joga no chão, seu corpo é marcado por feridas. Quem Satanás joga no chão, seu corpo leva marca de cicatriz sobre seu corpo. O filho não tinha paz, o pai não tinha paz, não tinha quem resolvesse o problema daquele pai e nem o problema daquele filho. O pai busca aos discípulos, os discípulos não puderam resolver a causa. O interessante é que o pai não desiste, o pai persevera, chama o mestre dizendo: mestre, tenha compaixão de mim, mestre, que meu filho sofre desde a sua infância. Mestre, uma hora Satanás toma ele lança no chão, outra hora lança nas águas, outra hora ele espuma, que dava para entender que era problema de convulsão. Não era problema de convulsão nada, rapaz. Não era enfermidade não, rapaz. Porque sim, de enfermidade que vem de forma natural. Porque o nosso corpo não suportamos por muitos anos viver com um corpo só de saúde. A dor de cabeça uma hora chega, dor de nervo uma hora chega, mas existe problema na saúde.
Pai leva o Filho, e Jesus se revolta no Espírito e disse: raça, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Traga o menino aqui. Trouxe o menino. Satanás é ousado. Satanás gosta de fazer razoar-se. Ele gosta de chamar atenção. Aí quando a criança veio vinho, trazida por alguém, Satanás empurra aquela criança e lança no chão. Mas o Mestre Jesus Cristo, ele veio na terra para quê, irmão? Para desfazer as obras do diabo. Aí ele olha para aquela criança, que dentro dela existia um espírito imundo, e disse para Satanás: sai dele agora. A criança levanta em bom estado, perfeito, entrega ao pai, e o pai sai feliz dizendo: meu filho está liberto, o milagre aconteceu, sofri por muitos anos. Se você está sofrendo por muitos anos, vou profetizar que isso foi antes de acontecer essa obra. Após essa pregação, após esse trabalho, Deus está falando: estou dando um basta no teu sofrimento. Se você acredita, vizinho, amigo, crente, levanta a mão para cima, faz barulho. Agora, o Rei do Senhor, porque ele está aqui nesta noite. Jesus está em nosso meio, irmão. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E com essa mensagem aqui existe um rolo profundo. Eu nem expliquei essa mensagem ainda. Eu só disse que Jesus veio à terra para desfazer as obras do diabo. Daqui a pouco eu vou dizer a quem Jesus começou a desfazer as obras do diabo. Porque o mestre não ficou muito tempo na terra. O mestre disse que se eu, a igreja, creio, faremos obras maiores do que o mestre fez na terra. O mestre está dizendo que todo o poder e autoridade também é comissado à igreja. A igreja não pode recuar. A igreja não pode temer. A igreja tem que partir para cima do inferno e pregar mesmo com autoridade e dizer que Cristo vai libertar, pois ele é o libertador de Israel. Aleluia! O mestre Jesus agora ele vai entrando na cidade de Gadara. Havia um homem possesso de demônio. A Bíblia diz que ele morava no cemitério. Se ele mora no cemitério, se alimentava de corpos mortais em decomposições ou em decomposição, quando muitos deixam de adorar Deus e come cérebro podre, carne podre humana. Se alimentava até mesmo de larvas, que no ditado popular diz vermes, que gera através da carne podre. Ele se alimentava disso. A Bíblia diz que ele andava gritando, urrando, dia e noite. Aquele homem tinha sossego? Não. Aquele homem dormia bem? Não. Querido, aquele homem não vestia roupa sobre seu corpo. Andava insípido. Por que eu dizer sem veste? Aquele homem não se alimentava direito. Aquele homem, ele era tão bravo, ele era tão incomum diante da sociedade, que as pessoas o amarravam em cadeia, ele quebrava e fazia em pedaços, amarrava com corrente e ele quebrava como migalha. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ninguém pôde o lançar. Diga, ninguém pôde o lançar. Mas o Messias está chegando. Cristo está chegando aqui em Igreja Maria. Tu pode ser bravo até hoje, rapaz. Tu pode ser até brava. Mas Deus vai te pegar e vai te lançar e vai colocar dentro de você o Espírito de mansidão. Aleluia! Aquele homem era um homem nervoso, um homem bravo, um homem prepotente, com a sua cerviz muito alterada. Mas o mestre está chegando aí, rapaz. Cristo está chegando. E quando Cristo vem chegando, irmãos, que a Bíblia diz que aquele homem que tinha uma legião, você sabe o que significa um
um homem ou uma mulher com uma legião de demônio significa mais ou menos de 5 a 6 mil demônios. Olha, querido, entenda uma coisa. Esse carro aí é o que eu dirijo. Quando eu estou no volante desse carro, eu levo ele para onde eu quero, ou para a esquerda ou para a direita. Viajo para onde eu quero, dou uma ré para onde eu quero, manobro ele para onde eu quero, estaciono ele aonde eu quero. Por quê? Porque o veículo está sobre o meu, diga, domínio. Diga, porque o veículo está sobre o meu domínio. Por quê? Eu estou dentro do veículo, dominando ele. Assim é Satanás. Satanás, a primeira coisa que ele prende dentro do homem é a alma, onde gera o sentimento, onde gera o prazer, o gosto. Então Satanás prende a alma do homem. Satanás prendendo a alma do homem, ele consegue dominar o prazer do homem, ele consegue dominar o desejo do homem, ele consegue dominar a atitude do homem. O homem fica sem força, o homem fica sem domínio. É por isso que alguém diz assim na terra: irmão, ore por mim, pois não tenho força. Querido, sabe por que você diz isso? Permita-me dizer: por trás existe uma força ativa, uma força diabólica, prendendo você nos vícios, prendendo você à concupiscência da carne, que é pecado, a concupiscência dos olhos. Mas se tu for temente, tu vais te converter hoje e dar espaço para o meu Espírito Santo entrar e queimar todo o pecado. Aleluia! E aí ele domina o prazer daquele homem. Ele domina tudo. O homem é semelhança de Deus. E Satanás deixa Deus triste quando ele fere nós. Quando ele mexe na criatura de Deus. Quando ele mexe na semelhança de Deus, que é eu e você, crente ou não, Deus fica triste. Deus não se alegra com isso, porque Satanás não pode batalhar com Deus. Satanás não pode ficar de cara para Deus. A glória tremenda ele não suportaria. O poder é especial. Então Satanás ele vai destruindo a vida dos homens, ele vai destruindo a vida dos seres humanos. Mas enfim, Jesus Cristo ele vem vindo, entrando na cidade de Gadarenos, dos Gadarenos. E quando Jesus vai entrando, irmão, aquele homem foi bravo até o momento. Quando ele de longe viu Cristo, a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu a seu encontro, se prostrou e adorou. E disse: mestre, se tu nos expulsa, manda nós entrarmos na manada de porcos. Jesus disse: ide. Mas antes dos demônios saírem, ele disse: mestre, deixa eu entrar nas manadas de porcos. Por quê? Demônio não gosta de andar por lugares áridos. Ele não gosta de ficar em lugares desertos. Ele gosta de habitar em corpos humanos. Para quê, pregador? Para satisfazer os desejos do pecado e para que mais? Matar o ser humano. E outro detalhe, sabe o que os demônios estavam querendo dizer ali? Não quero sair da cidade dos Gadarenos, mas aqui é diferente de Satanás. É por isso que ele não queria sair daquele corpo humano. Ele pediu ao mestre Jesus que entrasse dentro dos porcos. Para quê? Mesmo matando os porcos, mas depois procuraria possuir um outro corpo. Mas ele queria ficar na cidade dos Gadarenos. Mas aqui não tem espaço para ele. Por quê? É como o pregador disse: Satanás ele pode até entrar na igreja, mas se ele entrou, ele sai. Por quê? Porque na igreja tem unção, tem glória, tem poder, tem santidade. E aonde tem santidade, o capeta não pode permanecer. É por isso que quando ele está dentro de uma casa, ele não sai. Por quê? Tem treva, tem pecado, tem homicídio, tem coisa ruim. Como ele vai sair se ali é a casa dele? Se ali é o alimento para ele? Mas
Se proteja. Tudo na vida, irmão, tem a sua defesa. Faz uma casa sem coluna, sem base, sem corrente, e bate uma laje para você ver o que acontece. Ela cai, não ia suportar o peso. E o que é que protege uma estrutura de uma casa? São as correntes, é os pilares. É isso que é responsável para estruturar, dar uma certa proteção. Um carro forte ele é feito blindado, tanto no vidro quanto na chaparia. Alguns veículos de prefeitos, deputados, senadores e outras pessoas que têm condições de comprar, eles compram um carro blindado. Mas em questão disso, não é isso que traz a verdadeira proteção. Porque o milionário, se o nome dele, ele tinha um carro blindado. Olha o que aconteceu. Era a filha dele que tinha um carro blindado. O vagabundo bateu no fundo do carro dela. Para dizer que aconteceu um acidente, uma colisão mentira. Ela na inocência saiu para fora para ver a colisão batida. Foi uma armação por uma líquido. Bateu no carro dela para sair para fora. E aquele homem deu um tiro e varou a sua cabeça. Ela ficou alguns dias internada, mas não suportou e morreu. A maior proteção, querido, é Cristo. Aí alguém hoje à noite, antes de eu vir para cá, disse assim, quando eu falei, rapaz, vamos ali evangelizar. Aí a pessoa falou assim, não vou não, rapaz. Não estou preparado. Aí disse assim, permita-me dizer, não estou dizendo que esse local é isso. Aí disse, rapaz, eu sei como é que os crentes têm coragem de evangelizar em certos lugares. Aí eu disse para ele, rapaz, para te dizer a verdade, nós não temos coragem não. A nossa coragem é Cristo. A nossa autoridade é Jesus. O Jesus Cristo disse que essa carne não tem valor nenhum, mas o Espírito é que tem valor. Jesus ele disse que a carne ela pode até morrer, mas o Espírito é que importa. A Bíblia diz, não temeis o homem que pode matar o corpo, mas antes temei o Todo-Poderoso que pode matar a carne e lançar o Espírito no inferno. A esse eu digo que eu temeis. Aleluia! Está escrito, o Senhor está comigo e não temerei mal algum do que possa me fazer um homem. Que coisa linda! A Bíblia diz, sorrita é cair nas mãos de Deus, não é na mão do homem, não é na mão do capeta. A Bíblia diz, no livro de Jeremias, primeiro que os egoviam e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor para te livrar. Livro de Isaías, seu capítulo 27, versículo 3. Eu, o Senhor, sou teu vigia, aguardo e a protejo 24 horas. Aí a Bíblia diz no livro de Mateus, seu último capítulo, seu último versículo, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí ele diz, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não há de passar. A Bíblia diz que Deus é Salvador e fora de mim não há salvação. Ele diz que ele veio buscar e salvar todos quanto se havia perdido. Livro de Mateus, seu capítulo de número 11, e o versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 6. Se dissermos, aleluia, que andamos na luz, mas praticamos obras pecaminosas, aleluia, o poder não está em nós, mas se amamos uns aos outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
Livro de Mateus, seu capítulo 12, versículo de número 30. Quem é por nós não é contra nós. A Bíblia diz que aquele que crê no nome de Jesus, esse tais será salvo. Livro de João, seu capítulo 6, versículo 35. Disse-lhe Jesus: quem vem a mim não terá sede, e quem crê em mim nunca terá fome. Livro de Eclesiastes, seu capítulo de número 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os anos e os dias em que você dirá: não tenho contentamento mais no Senhor Jesus Cristo. Que maravilha! Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Querido, sem Jesus perderíamos a batalha, sem Jesus fracassamos, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Já nem tem mais para pregar. E Jesus operou muitos milagres na terra, muitas obras. Foi perseguido várias vezes. Alguém pegava em pedras para o apedrejar, mas a multidão protegia. Que na verdade ali era a obra de Deus, e Deus usava a multidão para proteger Jesus. Neste aqui você não vai proteger. Neste aqui não, porque aqui é obra minha, aqui é trabalho meu. Jesus foi interrogado pelos romanos, dizendo: mestre, pegamos essa mulher do adultério, e na lei de Moisés nos manda que ela tem que ser apedrejada. Se o mestre falasse que ela tinha que ser apedrejada, o mestre seria preso. Ele condenaria o mestre. Se o mestre dissesse que ela não tinha que ser apedrejada, era contra a lei deles. Então o mestre, ele buscou uma defesa espetacular do céu. Ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles também tentaram pegar o mestre, que o mestre não pagava imposto, nem ele nem o discípulo. O mestre Jesus disse: vá, lance a rede. O primeiro peixe que vier, tire a moeda e pague por mim e por ti. O mestre Jesus, ele foi levado preso, levado para Caifás, o sumo sacerdote. Tiraram suas vestes, vestiram outra, julgaram o mestre, interrogaram o mestre, não puderam condená-lo. Levam o mestre para Pilatos, governador da Judéia, Herodes. E Herodes interroga o mestre, e o mestre não diz nada. Por muita insistência dele, Herodes diz: você é o rei de Deus? Ele diz: eu sou, e vereis o Filho de Deus subir. E ele ali diz: para que mais testemunha se o próprio mestre o condena, dizendo que ele é rei? Ele não aceitava que o mestre era rei, não aceitava de forma alguma. Pega o mestre agora, entrega na mão das autoridades, o povo julga, condena, faz todo o trabalho de sofrimento, coloca sobre sua cabeça uma coroa de espinho, perfurou seu crânio, o sangue derramava, ele sentia umas dores, mas suportando, aguentando. E o mestre Jesus veste uma veste vermelha, que tirou as suas vestes. Os fariseus constrangem um homem sirineu que veio do campo, certamente trabalhando, e foi só aquele homem carregar aquela cruz. E o mestre Jesus andando sem força, cansado, indo de contra ao caminho do Gólgota, caminho da caveira, aonde seria morto. Lá na cruz do Calvário, o mestre empendurado naquele madeiro, coloca dois homens, um à sua esquerda, outro à direita, um para a cena, o outro não, um foi para o céu, o outro blasfemou, enfim.
Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 demônios, estava lá. Maria, sua mãe. O discípulo estava ali. Nicodemo estava ali. As mulheres estavam ali. As autoridades blasfemavam dele e diziam: tu libertou a muitos, liberta-te mesmo. Mestre teve sede, ele deu vinho com uma bucha com vinagre. O mestre alimentou, jogou para fora. E ele perdendo o seu vigor aos poucos, perdendo, e a ânsia da morte mais perto dele. E ele diz: Pai, perdoa porque não sabe o que fala. E a Bíblia diz que o mestre entrega seu espírito. E agora coloca em um túmulo que não tinha colocado ninguém, um homem por nome José, governadora de Arimateia. Ele pega Jesus, enrola, bota perfume, deixa o corpo do mestre muito cheiroso, com perfume físico, porque o cheiro do mestre é inigualável. Aí diz perfume, o perfume dele exala mesmo, toma conta do ambiente. E o mestre Jesus agora é colocado dentro de um túmulo. E o mestre fica 3 dias e 3 noites. Quando o mestre entrega seu espírito, a terra treme. O sistema do céu se abala. Alguns mortos ressuscitaram na época. E Jesus entrega. Mas em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônio, escorpiões, colocarão a mão nos enfermos e será curado. Se comer alguma coisa mortífera ou sacrificada, não lhe fará dano algum. E o mestre Jesus, quando ele ressuscitou, ele entregou essas palavras para os discípulos. Quando o mestre Jesus, depois de mais ou menos 40 dias, ele passou na terra depois da sua ressurreição, ele é tomado pelas nuvens e o discípulo veio subindo. E agora, irmão, Jesus subiu. E agora o que vai ser de nós se Jesus saiu da terra? Mas no livro de João, seu capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas para onde eu vou, vós também vai. Mas eu vou rogar ao Pai que lhe conceda o Espírito Santo, que vai substituir a minha pessoa em glória. Vou subir fisicamente, mas o Espírito, que coisa linda, que tem a mesma personalidade de Cristo, que tem o mesmo caráter de Cristo, que tem o mesmo poder de Cristo, que tem a mesma sabedoria de Cristo, que tem a mesma autoridade de Cristo, que tem o mesmo conhecimento de Cristo, que tem a mesma eloquência de Cristo, que tem o mesmo conhecimento de Cristo, que tem a mesma veemência de Cristo, que tem a mesma velocidade de Cristo, está dentro de mim e dentro de você. É por isso que esse Espírito que está dentro de você, chamado vento, chamado prova, chamado água, chamado fogo, chamado paracleto, chamado advogado, chamado Espírito Santo, é Ele que faz toda obra do diabo. Eu quero profetizar, o Espírito está dentro de mim, por essa razão vou profetizar. Satanás, por última vez, pega toda a tua bagagem e sai! Essa autoridade foi entregue à igreja. Essa autoridade de desfazer as obras do diabo foi entregue à igreja. E só pode desfazer as obras do diabo se tiver o Espírito Santo, se tiver unção, se tiver a glória.
coisa linda. Tem tudo aqui que tem a graça da filha. Tem tudo aqui que tem a presença. Tem tudo aqui que tem o Espírito. Porque se alguém morrer sem Cristo, segundo a Bíblia, vai pro Hades. Mas quem tem o Espírito pode morrer baleado, pode morrer engravejado de bala, pode morrer com facada, com garrafada, mas sabe mais, não vai vingar essa vida. Por quê? Porque o Espírito é responsável de levar o corpo, a alma no caso, para o mestre. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia do arrebatamento da igreja. Nem os anjos, nem Cristo, nem as autoridades celestiais, unicamente meu Pai. Mas o Mestre Deus vai dar ordem. Jesus, desça assim como tu subiu nas nuvens. Mas o Mestre, ele não vai vir buscar a igreja. A comissão de quem vai levar a igreja, quem vai entregar a noiva na mão de Cristo, quem vai entregar a noiva sem mancha, sem mácula, a responsabilidade de entregar a igreja na mão do Pai é comissado o Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é Ele, é o Santo, é o Espírito Santo que vai nos levar à terra de cristal, à terra de Jerusalém. É o Espírito Santo que vai nos levar para a glória de Deus. Então, irmão, pregue. Ah, mas eu estou sofrendo. Pregue. Está me perseguindo. Pregue. Já está dando mal. Pregue. Nada vai parar você, rapaz. Como o exemplo de Neemias. Quanto mais perseguia Neemias, mais me encorajava. Quanto mais perseguia Cristo, mais Cristo orava, mais Cristo jejuava, mais Cristo buscava. Quanto mais perseguia o discípulo, mais ele buscava. Quanto mais você ser perseguido, diga: Deus, me encoraja, me usa. Quanto mais Satanás me persegue, mais Deus me dá autoridade, mais Deus me dá unção. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, irmão. Eu não vou pegar mais. Meu corpo não aguenta. Sou magrinho. Só que a gente foi pro rio tomar um banho. E quando o William tirou a camisa dele, isso aqui é só para contrariar, irmão. Quando o William tirou a camisa dele para tomar banho, ele disse: olha, tô na vitória. Encontrei um mais magro do que eu. Se eu soprasse, eu acho que ele se balançava todo, de tão fininho que ele é. Mas o que importa, William, é que a unção de Deus está sobre você, rapaz. Você pode até ser magrinho, a pele pode encostar perto do osso, mas o que vale é a unção, o que vale é a graça, o que vale é o poder de Deus, é a presença. Você olha para o menino que cantinho, magrinho, feinho, mas isso não importa, rapaz. O que importa é a presença de Deus, o que qualifica ele, o que valoriza você é Deus. Aleluia! José, ele passou o que passou, sofreu o que sofreu, foi amargurado, humilhado, rejeitado, esquecido, abandonado, mas Deus o exaltou de forma poderosa. Todo o sofrimento de José não foi vão. Você vai sentar na cadeira e você vai ser governador do Egito. Você está sofrendo hoje, está sendo perseguida hoje, está sendo humilhada hoje, rejeitada hoje. Não se preocupe não, rapaz. Deus está preparando uma grande vitória para você. Venha aqui os amigos que eu quero orar por vocês. Venha. Venham todos para cá, irmão. Venha. Venha todos os amigos, venha. Venha sem temor de medos, sem nenhum receio. Venha porque a oração do justo vale muito em seu efeito. A Bíblia diz que tudo que nós pedimos na oração, crendo, receberemos. Aí a Bíblia diz no livro de 1 Epístola de João, capítulo 3, no versículo de número 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a
os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Isso aqui está agradando a Deus. Tá ou não tá, irmão? Isso aqui está agradando a Deus. Deus, Ele não é egoísta. Deus, Ele não só olha para o justo. Deus, Ele não só nos enxerga. Ele enxerga todos nós da terra. Tanto que serve, tanto que não serve. Tanto que prega, os que não pregam. Os que louvam e os que não louvam. Os que vão para a igreja e os que não vão. Às vezes que o sol vem para todos. Às vezes que a chuva molha a todos. Então Deus está dizendo que eu não faço exceção de pessoas. Com Deus não tem preconceito. Deus ama mais irmãos, mas o cara está matando demais. Mas irmão, o cara bateu na mãe. Mas irmão, o cara matou o irmão. Mas irmão, o cara matou o pai. Mas irmão, o cara matou o filho. Mas Deus está dizendo, eu lhe amo, eu lhe amo, eu lhe amo. Eu quero me transformar. Mas o pecado me aborrece. O pecado gera morte. Mas se empurre para a presença de Deus, Deus vai te guardar. Aleluia! Aí uma pregadora pregou lá na igreja. Não brigue com Deus não, porque brigar com Deus morre, viu? Aí a irmã pregou na igreja, ele disse assim, olha meu jovem, ele se desviou, cresceu no evangelho, chegou a uma certa idade, permita-me dizer, meu Deus, como diz o provérbio, narizinho empinado, achando que é o tal, que não deve obedecer mais pai nem mãe, e resolve seguir seus próprios conceitos, andar pelos seus próprios caminhos, porque é o homem que faz o seu caminho, não é Deus. O caminho de Deus é caminho de libertação, o caminho de Deus é caminho de transformação, o caminho de Deus é caminho de mudança, o caminho de Deus é um caminho santo. Mas o caminho da perdição não é Deus que faz, não. É o homem. E quando o homem entra no caminho da perdição, sabe quem está no caminho estendendo as mãos para ele? Chamado Lúcifer. Chamado Satanás. E aí a pregadora diz assim, tomada por Deus. Se converta. Volte para Jesus. Porque se você não voltar, seu caixão vai sair daqui da igreja. Esse jovem fez uma viagem. Nessa viagem, segundo o comentário, na parte que ele estava, o rio não estava nem muito cheio. Mas de repente ele se realizou, tal, se afogou, tentou buscar a vida de volta.